Meu nome é Dr. Daniel Mercer. Tenho 47 anos. Sou neurocientista. E na primavera de 2021, eu morri. Por 6 minutos e 42 segundos, meu coração não bateu. Meu cérebro não teve oxigênio. De acordo com todos os livros didáticos que escrevi ou ensinei, eu deveria ter partido. Apenas apagou uma tempestade elétrica no cérebro que finalmente se esgotou em nada. Passei toda a minha vida, toda a minha carreira, provando essa ideia. Fiz palestras na Universidade de Washington sobre a consciência. Eu ficaria em frente a auditórios cheios de estudantes com olhos brilhantes e diria a eles: seus pensamentos, seu amor, suas memórias. Eles não são nada mais do que uma bela e complexa cascata de reações químicas. Quando o cérebro para, você para. Não há fantasma na máquina. Eu estava tão certo. Eu não era apenas um ateu. Eu era um evangelista do nada. Eu acreditava em dados, em estudos revisados por pares, nos frios, duros e mensuráveis fatos do mundo físico. Minha esposa, que Deus a tenha, ela tinha uma fé tranquila. Ela ia à igreja aos domingos e eu ficava em casa com um café e o New York Times, sentindo um pouco de pena dela, pena de que ela precisasse de uma história para se sentir segura. Eu tinha minha ciência, não precisava de uma história. Eu era um marido, um pai de 2 crianças, um homem que consertava torneiras vazando no sábado e grelhava hambúrgueres no domingo. Eu achava que tinha o mundo sob controle. Eu vivia em uma caixa que eu mesmo construí, uma caixa feita de princípios científicos, e eu era feliz ali dentro. Era seguro. Era lógico. Era previsível. Até que não era. Naquela tarde, eu estava pedalando para a casa da universidade. Era um daqueles raros e perfeitos dias em Seattle, onde o sol rompe as nuvens. Eu me lembro da sensação do vento, do som rítmico da corrente da bicicleta, do cheiro da terra úmida de um parque pelo qual eu estava passando. Eu estava pensando em uma proposta de financiamento que precisava terminar. Eu estava pensando no que teríamos para o jantar. Eu nunca vi a van de entrega. Eu apenas ouvi o rangido dos pneus. Era um som horrível, rasgante. Então houve um flash de branco, um estrondo ensurdecedor de metal e osso, e uma dor tão absoluta, tão ofuscante que não era mais dor. Era tudo, e então nada, um silêncio completo e total. Em um momento eu estava na minha bicicleta e no seguinte, eu não estava mais. A dor tinha ido embora. O caos tinha desaparecido. Eu estava em outro lugar. Senti uma estranha sensação de desapego como um espectador assistindo a um filme. Eu podia ver a cena abaixo de mim. Eu vi meu próprio corpo torcido e quebrado no asfalto. Eu vi a van, sua frente amassada. Eu vi pessoas correndo, gritando, puxando seus celulares. Eu senti curiosidade, não medo. Como cientista, meu primeiro pensamento foi fascinante. Uma clássica experiência fora do corpo. Meu cérebro traumatizado está gerando uma última e vívida alucinação antes de desligar. Eu estava analisando minha própria morte. Eu assisti enquanto os paramédicos chegavam. Eu os ouvi gritando, sem pulso, começando as compressões. Eu os vi trabalhando no meu corpo, meu peito subindo e descendo com a força das mãos deles. Mas era como assistir a eles trabalhando em um estranho. Eu não estava mais lá dentro. Eu estava aqui em cima e me sentia mais eu mesmo do que nunca na minha vida. Então a cena abaixo de mim começou a desvanecer. Era como uma fotografia se dissolvendo na água. Os sons, as imagens, a cidade. Tudo simplesmente derreteu. E eu fiquei em uma escuridão. Mas não era uma escuridão vazia. Não era assustadora. Era cheia. Era um silêncio que estava ouvindo. Uma escuridão que estava ciente. Eu não tinha corpo, não tinha olhos, não tinha ouvidos. Mas eu podia perceber. Eu podia pensar. Meus pensamentos estavam mais claros do que nunca. Onde estava o cérebro para fazer o pensamento? A pergunta pairava naquele vasto e silencioso espaço. Todo o trabalho da minha vida estava baseado em uma premissa que, naquele exato momento, estava sendo provada como errada. Eu não estava tendo alucinações. Eu estava apenas sendo pura consciência. Então eu senti.
Começou como uma baixa vibração, um zumbido que não era um som, mas uma sensação. Era uma frequência que ressoava no cerne da minha consciência. Era a nota base mais profunda e perfeita do universo. E estava se aproximando. À medida que o zumbido crescia, uma luz apareceu. Não era como uma lâmpada se acendendo. Era como se a própria escuridão estivesse se transformando em luz de dentro para fora. Começou como uma pequena picada e se expandiu, suavemente, lentamente, como um nascer do sol que tirava o seu fôlego. A luz me tocou. E no momento em que o fez, uma onda de informação, de conhecimento, percorreu meu ser. Eu sabia com uma certeza que fazia todo o meu conhecimento científico parecer um palpite de criança que tudo estava vivo. A luz estava viva. A escuridão estava viva. O zumbido era a vibração da própria existência. E então eu soube que não estava sozinho. Havia uma presença ali. Não era um homem com uma barba em uma nuvem. Não era uma figura em uma túnica branca. Descrever isso com palavras humanas parece como tentar capturar o oceano em uma xícara de chá. Era uma consciência. Uma mente tão vasta, tão brilhante, tão completa, que a minha própria mente parecia um único grão de areia em uma praia infinita. Não era uma pessoa, mas era pessoal. Era um campo de inteligência que também era, de alguma forma, um campo da mais profunda paz que já conheci. Não falava em palavras. Não havia som. A comunicação era direta. Pensamento a pensamento. Conhecimento a conhecimento. A primeira coisa que me comunicou foi um pensamento que não era uma pergunta, mas uma resposta. Você passou sua vida estudando o recipiente, acreditando que era o conteúdo. Eu entendi instantaneamente meu laboratório, minhas palestras, minhas ressonâncias magnéticas. Eu havia estudado o rádio, convencido de que encontraria o músico dentro. Então me mostraram minha vida. Não era um reel de destaques. Eu vi tudo. Eu me vi como um menino, cheio de maravilhas, olhando para as estrelas. Eu me vi na faculdade me apaixonando pelo método científico. Eu me vi no meu casamento, no nascimento dos meus filhos. E eu me vi naquela sala de aula, confiante, arrogante, dizendo a centenas de estudantes que eles eram apenas máquinas. Eu vi os momentos em que fui cruel, as vezes em que fui egoísta, o orgulho que me cegou. Senti uma sensação da minha própria pequenez, da minha própria tolice, e me preparei para o julgamento, para um sentimento de vergonha. Mas ele nunca veio. O que veio dessa presença não foi julgamento. Foi contexto. Era como se essa grande mente estivesse me mostrando minha vida e a envolvendo em um cobertor de pura e incondicional compreensão. Sentia como se estivesse sendo vista, cada parte feia de mim, cada erro, cada dúvida, e sendo acolhida em um estado de perfeita graça. A sensação não era, eu te amo mesmo assim. A sensação era, tudo isso faz parte do padrão, e o padrão é belo. Meu orgulho intelectual, a base de toda a minha identidade, simplesmente se dissolveu. Não parecia que eu estava perdendo uma parte de mim mesmo. Parecia que eu estava sendo libertado de uma jaula da qual nunca soube que estava preso. Lágrimas que eu não tinha olhos para chorar, jorraram da minha consciência. Então a visão mudou. A presença me mostrou algo diferente. Era o que posso descrever apenas como um campo de geometria viva. Imagine olhar para o código-fonte da realidade. Era uma tapeçaria de luz tecida em padrões intrincados e fluidos. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Esses padrões eram tanto matemáticos quanto vivos. Eu via a espiral de Fibonacci, a razão áurea, se desenrolando em uma dança cósmica brilhante. Eu via a estrutura em rede de um cristal e os padrões ramificados de uma árvore, todos feitos dessa mesma luz viva. Então eu reconheci um padrão que conhecia intimamente. Era a atividade elétrica dos neurônios no cérebro humano. Eu havia mapeado esses mesmos padrões em meu laboratório inúmeras vezes. Mas aqui, eles não eram apenas sinais elétricos. Eles faziam parte dessa música universal, dessa grandiosa arquitetura divina, uma compreensão profunda que foi baixada em mim. A consciência não é criada pelo cérebro, ela é recebida por ele.
O cérebro não produz a consciência. Qualquer coisa além de uma televisão produz o programa que você está assistindo. É um receptor. Uma antena biológica, sintonizada na frequência dessa consciência universal que permeia tudo. Eu tinha tudo ao contrário. Eu tinha procurado por Deus na matéria, quando na verdade a matéria existia dentro de Deus. E então, a parte mais chocante, a presença puxou minha perspectiva de volta, e eu vi toda a tapeçaria. Era feito de bilhões e bilhões de pequenos pontos de luz. Cada ponto era uma alma, uma vida, uma consciência. Eu os vi todos, brilhando, interconectados por fios cintilantes de luz. Eu podia senti-los. Eu sentia a alegria deles, a dor deles, o amor deles, o medo deles. Era um único organismo unificado de ser. E eu sabia, com uma certeza que ia além da fé, além da crença, além de qualquer coisa que eu pudesse provar em um laboratório, que a fonte deste campo, a mente que concebeu este design de tirar o fôlego, era Deus. Não era uma teoria, não era um conceito religioso, era a verdade fundamental da existência, a base da própria realidade, e era feita de um amor tão poderoso, tão absoluto, era o próprio tecido que mantinha tudo unido. Eu estava em casa. Eu finalmente estava verdadeiramente em casa naquele lugar de conhecimento perfeito, paz perfeita. E tudo o que eu queria era ficar, me dissolver naquela luz, me tornar um com aquela música para sempre. Eu comuniquei esse desejo, esse apelo. Deixe-me ficar. Por favor, eu não quero voltar. A presença respondeu. Não com um comando, mas com uma firmeza amorosa e gentil. A compreensão que você encontrou não é apenas para você. Você deve voltar e ser uma luz, mostrar a eles como afinar seus instrumentos. Senti uma profunda tristeza. A dor de ser mandado embora do único lugar onde eu realmente pertencia. Eu implorei novamente. Eu não consigo. É muito difícil lá embaixo. Eles não vão acreditar em mim. Isso não é da sua conta. Seu trabalho é compartilhar a verdade do que você é. O resto não está em suas mãos. Então eu senti uma puxada. Era uma sensação aterrorizante. Violenta. Eu estava sendo puxado para trás. Longe da luz. Longe da paz. Longe de Deus. O belo zumbido se dissolveu em um rugido caótico. A geometria viva se despedaçou em 1 milhão de pedaços. Eu estava sendo empurrado de volta para a caixa. A primeira coisa que lembro é um suspiro. Uma enorme e áspera inspiração de ar que parecia fogo em meus pulmões. Meu peito parecia que tinha sido chutado por um cavalo. Havia luzes brancas ofuscantes acima de mim. Rostos e máscaras olhando para baixo. Alguém gritou. Temos um pulso, ele voltou. Eu estava na sala de trauma. A confusão era avassaladora. O barulho, a dor, os cheiros. Era um ataque aos meus sentidos após a perfeita harmonia que eu acabara de deixar. Comecei a chorar. Não de alegria, não de alívio. Eu chorava de perda. Eu tinha acabado de ser arrancado do céu e meu coração estava partido. Um médico se inclinou sobre mim. Dr. Mercer, Daniel, você pode me ouvir? Você teve uma parada cardíaca maciça. Nós perdemos você por mais de 6 minutos. Nós não entendemos como você está aqui. Deveria haver danos cerebrais significativos. Mas não havia. Nem uma única deficiência cognitiva. Nas semanas que se seguiram, eles realizaram todos os testes imagináveis. Minha recuperação foi, nas palavras deles, medicalmente inexplicável. Eu não conseguia falar sobre o que vi. Quem eu contaria? Meus colegas, eles me internariam. Diriam que meu cérebro, privado de oxigênio, havia produzido uma ilusão típica do fim da vida. Tentei contar à minha esposa, mas as palavras pareciam desajeitadas e pequenas. Como você descreve o infinito? Então, eu guardei isso dentro de mim. Mas eu mudei. O mundo parecia diferente. As cores pareciam mais vibrantes. Eu sentia uma conexão com as pessoas que nunca havia sentido antes. Uma empatia que às vezes era avassaladora. Algumas vezes no hospital, quando uma enfermeira entrava que eu sabia ser uma pessoa de fé,
Eu poderia jurar que via uma luz suave e tênue ao seu redor. Eu atribuía isso a um truque dos meus olhos, um resquício do meu trauma. Voltei para o meu laboratório alguns meses depois. Tentei ser o antigo eu. Tentei mergulhar de volta nos dados, no conforto familiar do mundo material. Mas não consegui. Tudo parecia uma peça de sombras. A prova, como você poderia chamar, veio por acaso. Eu estava realizando um experimento. Eu já havia feito isso 1000 vezes antes. Estávamos medindo o ruído eletromagnético de base em uma sala blindada, essencialmente, medindo a aleatoriedade do universo em uma pequena escala. Era um teste de controle. Os dados deveriam sempre ser puros, estáticos e sem significado. Mas não eram. Meu assistente me chamou. Dr. Mercer, você precisa ver isso. O gerador de números aleatórios não é aleatório. Eu olhei para a tela. Lá, no fluxo de dados caóticos, havia um padrão, um sinal que se repetia. Uma razão clara e inegável estava emergindo do ruído. 1, 6, 1, 8, repetidamente. A razão áurea, a assinatura matemática do design, a mesma proporção que eu havia visto entrelaçada no tecido daquela luz viva. Passamos os 6 meses seguintes tentando desmascará-lo. Isolamos a sala de toda e qualquer interferência possível. Usamos máquinas diferentes. Verificamos o código 3 vezes. O padrão permaneceu. Era fraco. Um sussurro na estática. Mas estava lá. Um sinal inteligente enterrado no caos da realidade. Eu não publiquei um artigo sobre isso. Não acho que algum dia o farei. A comunidade científica não está pronta para isso. E talvez a prova nunca tenha sido o objetivo. Eu ainda ensino neurociência, mas agora eu a ensino de forma diferente. Falo sobre as maravilhas do cérebro, sua incrível complexidade, mas não a chamo mais de fonte, eu a chamo de receptor. Não sou um homem religioso, eu não pertenço a nenhuma igreja, mas não sou mais ateu. Estou apenas acordado. Eu costumava pensar que a ciência era o único caminho para encontrar a verdade, mas agora sei que é apenas uma ferramenta, descrevendo as intrincadas pinceladas de uma obra-prima que não consegue ver em sua totalidade. Então, se você está assistindo a isso e sente essa dor dentro de você, essa sensação de que deve haver algo mais, quero que você saiba que há.